Olá, meu amado, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula de número 18 da nossa Escola do Crescimento. Estamos aqui estudando Romanos e vamos entrar agora em Romanos capítulo 5 e é muito bom estar aqui com você. Indo para a nossa aula, então, começando aqui na lição 18, Romanos diz assim, vida de paz. Então, hoje já estamos estudando sobre aquele novo tema, né? A paz com Cristo. Veja só o esboço, então, do livro de Romanos, já logo dos versículos 1 ao 11. Então, o versículo 1 fala sobre a paz. Versículo 2, a parte A, o acesso a essa paz. A parte B, a esperança através desse acesso. Depois, a alegria que recebemos. Depois, do 6 ao 10, a salvação. E o 11, a reconciliação. Ok? Número 2, nossos representantes. Adão e Cristo. Está falando então aí dos versículos 12 ao 14, a condição do homem em Adão. Depois, Adão e Cristo são contrastados, né? Por um entrou o pecado, por outro a salvação. Os versículos 15 e 17, depois tem morte em Adão e a vida em Cristo. Então vamos ao nosso estudo do livro de Romanos. Parabéns a você que está aqui comigo, muito bom estudarmos esse capítulo que você vai ficar apaixonado por Cristo e pela palavra de Deus. Vamos lá? Resultados da justificação. Está aí dos versículos 1 ao 11. Então você sabe o que a pessoa ganha ao passar de perdido para salvo? Ela de inimigo para amigo de Deus, de injusto para justo, das trevas para a luz, de ímpio para santo, de escravo para livre, da morte para a vida. Puxa, que maravilha. Então vamos lá. Versículo de número 1 de Romanos capítulo 5. Você tem aqui, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo então fala não é aquela sensação interior de harmonia e tranquilidade, mas sim um fato concreto do novo nascimento e do novo relacionamento que você vai ter com Deus. Paz significa que a guerra está acabada entre o homem e Deus, que ele não tem nada mais contra nós. Por quê? Porque Deus julgou todo o pecado e ele jogou todo o pecado sobre Cristo, que foi o nosso substituto. Deus está completamente satisfeito com o sacrifício que Cristo fez. E ele permanecerá eternamente assim, nunca trará o julgamento dos nossos pecados outra vez. Deus está, por essa razão, contente acerca de nós para sempre. E por mais pobre que seja o nosso entendimento da verdade, por mais errados que estejamos no caminhar, Deus estará olhando para o sangue de Cristo e não para os nossos pecados. Veja que coisa incrível. A parte agora 2, o versículo 2, a parte A diz assim, pelo qual também temos entrada pela fé, ou seja, temos acesso, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Acesso é a tradução de uma palavra grega que pode ser entendida como termo usado para introduzir alguém na presença de um rei. Ok? Jesus, então, nos introduz pela graça na presença de Deus. Termo usado para referir-se ao porto onde os navios ancoram. Então entramos por Jesus no porto da graça do presente merecido de Deus. Imagine que Jesus, tendo justificado eu e você, ele nos toma pela mão e nos apresenta a Deus Pai dizendo, este é o Marcelo, coloca o teu nome aí, e agora ele é um dos teus filhos e co-herdeiro comigo. Que coisa maravilhosa, ok? Vamos repetir? Imagine que Jesus, agora tendo justificado você, lhe toma pela mão e apresenta a Deus, dizendo, este é o Marcelo, agora ele é um dos teus filhos e co-herdeiro comigo. Meu Deus, que coisa tremenda. A parte B do versículo diz, e nos gloriamos na presença, na esperança da glória de Deus. Seria estranho se estas bênçãos não criassem no coração do crente um forte senso de segurança e uma esperança confiante.
De fato, a palavra gloriamos significa um regozijo, uma alegria exultante, que é inspirado pela certeza que temos paz com Deus e ponto final. Esperança da glória de Deus é um radiante esplendor que um dia se manifestará em toda a plenitude em nossas vidas. Em outras palavras, Paulo está agora falando que agora nós temos a esperança gloriosa de ver o nosso Deus vindo com toda a sua glória. O cristão se alegra então na esperança, isso é, aquele dia em que Deus se manifestará na vinda de Jesus Cristo. Vamos ler então Tito, dos versículos 2, capítulo 2, dos versículos 11 a 14. Vamos achar aqui Tito 2, de 11 a 14. Diz assim, versículo 11: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Que maravilha! Deus, mesmo nós sendo pecadores, Ele já sabe o que nós iríamos nos tornar através de Jesus Cristo. Talvez você não tenha ainda chegado lá, mas Ele já viu que você chegou e você vai chegar em nome de Jesus. Dos versículos 3 ao 5 diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, mesmo na tribulação, nós nos gloriamos. Isto é, nos alegramos em Deus pelos benefícios que ela nos traz. Traz que benefício? Paciência, esperança. E esta alegria é um fruto da fé. Como prova de que a tribulação não deve ser um obstáculo para a alegria dos crentes, então Paulo evoca o fato de que experimentamos o socorro divino, o qual nutre e confirma a nossa esperança, quando pacientemente suportamos nossas adversidades. Que coisa profunda. Então você pode estar sofrendo, mas sabendo que esse sofrimento vai trazer a glória de Deus, um benefício para você. Então a gente não se contenta, não se alegra com a situação momentânea. Nós nos alegramos sempre. A tribulação produz paciência, esse é um efeito natural da tribulação. Como vemos, ela leva uma grande porção dos seres humanos a murmurar contra Deus e até mesmo a amaldiçoá-lo. Mas, quando aquela submissão interior que é construída pelo Espírito de Deus e aquela consolação que é comunicada pelo mesmo Espírito, assume então o lugar de nossa obstinação. Então, as tribulações, que na teimosia só podem produzir indignação e descontentamento, torna-se meio de gerar paciência. Olha que coisa maravilhosa esse texto de Calvino. Agora, dos versículos 6 ao 10, ele fala de salvação. Então vamos lá. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora, pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós, como Cristo assim o fez. Morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha o que Geoffrey Wilson diz em seu texto comentado. Um homem realmente pode estar preparado a fazer o maior dos sacrifícios por alguém que ele julga ser digno disso, ou seja, alguém tem que ser merecedor disso. Mas Deus deu seu Filho para a morte na cruz por aqueles que ele sabia serem completamente vis, pessoas más e indignos. Note que o caráter incrível do amor de Deus está no fato de que ele foi exercido em favor daqueles cuja condução natural era absolutamente repugnante diante de sua santidade, ou seja, não poderiam entrar de maneira nenhuma perante a presença de Deus. Jesus veio para esses.
E esse sou eu e é você, né? Porque já aprendemos lá em Romanos que todo o homem peca, ok? Versículos de 9 ao 10 diz assim: como agora fomos justificados por seu sangue, e muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Olha aqui, Paulo está se lembrando lá de Romanos 1,18, que fala aí do pecado, né? Do homem, o problema do homem. E também que a ira de Deus foi aplacada pelo sacrifício de Deus. Lá em Romanos, nós aprendemos, no capítulo 1, nós aprendemos sobre como a ira de Deus se manifesta. Não sei se você lembra. Através da grandeza, através da natureza, através de outros fatores que nós aprendemos lá. Essa ira, ela é aplacada pelo benefício da graça de Jesus Cristo. Quero ler com você 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz assim: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ok? E também os versículos do capítulo 5, versículo 9. Vamos lá, capítulo 5, versículo 9. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Que lindo! Ele já fez um plano que Jesus vinha nos salvar. Que coisa maravilhosa! Então nós temos essa reconciliação com o nosso papai. A argumentação desses versículos está baseada em Cristo. Pois, se a reconciliação foi feita através de sua humilhante morte, então quanto mais a sua gloriosa vida ressurreta assegurará a salvação final daqueles pelos quais sofreu. A esperança da glória necessariamente inclui a segurança de que, por Cristo, seremos salvos da ira vindoura. Está lá em João 3,36. Olha, só de saber que seremos salvos quando Jesus voltar, nós não vamos sofrer a ira dele, mas nós vamos estar reinando com ele. Diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Nós não somos como esse, nós somos esses que vão viver do benefício da graça de Jesus Cristo. Versículo 11, então, diz, e fala sobre reconciliação: não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Porque, conforme vimos, Cristo tomou a mão do homem e a mão de Deus e os reconciliou. Foi Cristo que veio e nos ligou novamente com Deus. Como as últimas palavras deste versículo claramente mostram, a reconciliação não é uma mudança da disposição do homem para com Deus, mas sim uma mudança da atitude de Deus para conosco. Nós a recebemos pela fé em Cristo. Então, quando recebemos Cristo, nós damos a mão para Cristo. E Cristo, então, ele se propôs a pagar o preço dos nossos pecados e nos levar até Deus e reconciliar com ele. Então, nós a recebemos essa propiciação pela fé e pelo sangue como uma dádiva indescritível de Deus. Tudo começou com Deus. Ele decidiu se reconciliar conosco através do seu Filho. Amém? E aí nós temos algumas perguntas e você pode respondê-la então no seu questionário. Número 1 diz: o que temos agora que somos justificados pela fé? E aí a gente já pode ir lá em Romanos capítulo 1, vamos fazer junto essa? Romanos 5:1. O que recebemos agora que somos justificados pela fé? Nós temos paz para com Deus, nós temos paz interior. Por que então precisamos ter paz com Deus? E o versículo 6 diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, porque éramos o quê? Fracos. Nós éramos fracos. Versículo 8. Ainda éramos, mas Deus prova o seu amor para conosco, que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, ainda éramos pecadores. Ok? Então, aqui, vamos colocar aqui fracos, aqui pecadores, e o versículo 10 diz que porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus. Então nós éramos
inimigos de Deus. Olha que coisa, quando não aceitamos Jesus, somos inimigos de Deus. Olha aí. Entendeu agora por que precisamos ser justificados por Deus através da morte de Cristo? Sim, eu entendi. Você pode dizer com toda a convicção no seu coração que agora você goza dessa paz com Deus? Sim, eu durmo tranquilo, porque Jesus conquistou isso para mim. Olha aí, ó, o meu papai está trabalhando para mim todo o tempo através da graça de Jesus. Não se trata aqui de uma paz de família, no trabalho, até uma paz do dia a dia, do corre-corre desse mundo, ou seja, um pequeno descanso. Não é isso. É aquela paz, é aquela certeza que Ele está com você em toda a situação. É aquela tranquilidade que você foi aceito por Ele. Tudo que você fizer vai ser bem, esse ponto final. Aquela sensação gostosa de se sentir em casa, na casa do papai, em todo o tempo. Então, o que obtivemos com isso? Aqui no versículo 2, ó, pela qual temos entrada, acesso. Nós recebemos o que então? Acesso. Acesso a Deus Pai. Vamos colocar aqui, acesso a Deus Pai. E em que nos gloriamos? No versículo 2 e 3 diz o quê? Nos gloriamos na esperança. Esperança da glória de Deus. A esperança. E por que nos gloriamos nas tribulações? E o versículo 3 fala que sabendo que a tribulação produz paciência. Porque a tribulação produz paciência. Está passando por dificuldade, tribulação, Deus está lhe dando uma paciência maravilhosa. Você já foi reconciliado com Deus? Sim, sim. Tem certeza da sua salvação? Sim, tenho. Absoluta? Sim, tenho. Você tem se regozijado nas tribulações ou você é um eterno murmurador? Vamos lá em Filipenses capítulo 2, os versículos 14 e 15. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. 14 diz assim: Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ou seja, tudo que nos acontece, vamos chamar a atenção. E vamos chamar a atenção de que forma? Sem murmurar, tendo paciência, passando a prova, dando glória a Deus. Então, tarefa para casa, você vai ver aí, não tenha preguiça, abra a sua Bíblia, leia Filipenses 2, 14 e 15, como nós lemos. Decore Romanos 5, 1 e Romanos 5, 8. Romanos 5, 1. Portanto, se há algum... Romanos 5, 1. Vamos lá, quero ler, fazer tudo completinho aqui com você. Romanos capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz para com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma música isso, né? Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz para com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Rei, o qual nós temos acesso pela fé, a qual... Aí tem o resto da música que eu não lembro, mas é feita aqui em Romanos, capítulo 5, dos versículos 1 a 3. Agora, 5:8 diz o quê? Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, quando Cristo morreu por nós, nós ainda sendo pecadores. Precisamos decorar isso, né? Cristo morreu por nós, nós sendo ainda pecadores. Romanos 5:8, Romanos 5:1. Eu sou justificado pela fé e eu tenho paz com Deus por meio de Jesus. Eu fui justificado pela fé, eu tenho paz para com Deus por meio de Jesus Cristo. Romanos 5:1, ok? Então lembre-se que temos paz com Deus, temos acesso pela graça, vamos nos alegrar da glória dele em nós, vamos nos alegrar nas tribulações e sabemos que seremos salvos da ira de Deus e também nos regozijamos em Deus. Deus abençoe você, um sucesso essa aula de número 5, Romanos, aula de número 18 e Romanos 5. Eu estou muito feliz por essa aula, que você possa também estar e se regozijar no que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Deus abençoe você, beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau.